Mas hoje o nível 1 são aquelas crianças que têm poucos sinais e sintomas, a fala tem que estar presente. A fala ou a comunicação? Isso. Agora eu aprendi. Legal. Então, essa pergunta é uma pergunta inteligente. A fala tem que estar presente. Mas a comunicação sempre vai estar comprometida, mesmo que de uma forma bem indiscreta. Então, vamos dar um exemplo de uma criança nível 1, quando os pais perguntam assim para ela: meu filho, como é que foi hoje na escola? Bom. Tá, mas o que você fez? Brinquei. Não rende, né? Não rende. Né? Não é que ele tá nervoso, ele tá bravo, não. Ele é daquele jeito. O diálogo é difícil, mesmo dentro de casa, né? E aí, qual é a grande questão do nível 1? No meu entendimento, é a criança que mais sofre, porque a criança, ela não é diagnosticada cedo. Ela, muitas vezes, não tem acesso às terapias cedo. Mais importante do que isso, os pais não sabem que ela tem um diagnóstico cedo. Então, muitas vezes, eles estão lidando com aquela criança de uma forma... tratando de um jeito totalmente diferente. Totalmente a mãe... inadequado, sendo injusto, batendo, castigando, punindo. E ele não... O pai e a mãe não sabiam que ele tinha aquele diagnóstico. Então, o nível 1, possivelmente, é o nível... Em termos mais de gravidade, sofrido, né? É o paciente nível 1 é o que mais sofre. Porque muito dificilmente... ele vai ser diagnosticado precocemente. Pensa bem no que eu falei. 80% das crianças autistas, o principal sinal que os pais buscam ajuda é o atraso da fala. Poxa, mas seu nível 1, ele tem que falar? Ele fala. Então, quer dizer que hoje, duas informações importantes. Primeiro, o nível 1, o diagnóstico geralmente é tardio. Segundo, praticamente todas as crianças que hoje estão sendo diagnosticadas, elas estão no nível 2 de suporte. Por quê? Porque vai buscar ajuda pelo atraso de fala. Ou nível 2 ou nível 3, mas nível 1 é muito difícil, realmente. Então, provavelmente tem um monte de crianças aí, adolescentes de nível 1 que não foram diagnosticados e que estão sofrendo com isso, né? Inclusive adultos. Eu acho que já ouvi histórias de que os pais foram levar, doutor Renato me contou isso uma vez, os pais foram levar a criança e o pai saiu diagnosticado. Olha aí. Né? Tem umas situações... Eu não consigo dar o diagnóstico de adulto, mas assim, é um diagnóstico claro. Aí eu falo assim, olha, eu acho que... Não, o pai se diagnostica, né? Tipo assim, eu tenho isso tudo aí que o senhor falou. Tudo isso que o senhor falou, eu era assim, eu ainda sou bastante assim, mas eu acabei com a vida, acabei aprendendo a lidar com isso. Suporte nível 1 treinado. Aí eu falo, poxa, mas se você acha que você ainda, hoje em dia, tem dificuldades, desafios que você enfrenta no seu dia a dia, por que você não busca uma ajuda, né? Por quê? O autismo, pessoal, não tem cura, né? Ele tem tratamento, ele tem condição de evoluir, mas é uma condição que acompanha a pessoa ao longo da vida. Inclusive, isso é um dos mitos, né? Que muitas vezes é falado. E já que não tem cura, e é algo que acompanha a pessoa ao longo da vida, faz parte da identidade da pessoa, poxa, qual é o problema de você buscar ajuda sendo adulto? Eu não diagnostico, mas eu tenho na minha equipe profissionais da psiquiatria que realmente falou, Renato, do mesmo jeito que, olha que interessante, do mesmo jeito que a incidência aumentou nas crianças, e aí a gente tem a questão dos fatores ambientais, etc., a incidência nos adultos também, de diagnóstico, também aumentou. Mas esses adultos sempre, eles já existiam antes. Não tem a ver com pandemia, com tela, etc., mas o acesso à informação dos profissionais médicos e dos próprios adultos, né? Dos próprios pacientes, eles vão se identificando, né? Eu tenho uma amiga, neuropediatra, muito bem sucedida, que falou para mim há 2 anos atrás, no encontro de ex-residentes de neuropediatria. Ela falou assim, olha, Renato, você lembra que eu te falava que eu tinha um diagnóstico de TDAH e tal? Eu falei assim, eu já sabia disso há muito tempo, né? Ela falou assim, não, mas agora eu tenho um outro diagnóstico também de autismo. Aí eu, poxa, esse aí eu não tinha percebido. Ela falou, não, para mim foi libertador, foi sensacional. E por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque é uma pessoa super bem sucedida, mãe de família, esposa, profissional da área médica e mesmo assim ela buscou uma ajuda e ela falou que se encontrou, falou, olha, eu sempre tive dificuldade com as questões sensoriais, sabe, quando eu converso com você e tal, eu tenho que me esforçar, não é algo que é pra mim, não é espontâneo, eu me esforço, eu consigo, mas aquilo ali é para mim sacrificante. Então, a questão do diagnóstico, muitas vezes a questão do adulto é um diagnóstico muitas vezes libertador. Vale muito a pena vocês adultos buscarem ajuda e se perceberem que tem aquelas características, né? Você falou um negócio aqui que me chamou a atenção. Então existe a probabilidade de ter TDAH e autismo? Com certeza. Cerca de 80% das crianças autistas vão ter o TDAH associado. E são sinais e sintomas que muitas vezes se confundem. A criança autista, ela tem dificuldade com a comunicação, que é um conceito que você já entendeu,
Já. Dificuldade com a interação social e os comportamentos repetitivos e interesses restritos. A criança com diagnóstico de TDAH, ela vai ser agitada, impulsiva e desatenta. Que combinação. Aí você pode muitas vezes confundir os sintomas, sinais e sintomas. Por quê? A criança muitas vezes autista, ela vai ser agitada. Por questões sensoriais, por exemplo. Entendi. A criança autista, ela vai ser muitas vezes impulsiva, porque se ela tiver chama-se crianças que buscam as questões sensoriais, buscadores, que são os terapeutas ocupacionais usam esse nome. Para elas se sentirem equilibradas do ponto de vista sensorial, elas se jogam de alturas, elas batem com a cabeça na parede, elas rolam muito para o chão, porque aquilo traz um bem-estar para ela, autista. Lembrando que elas não sentem... Podem ter a hipossensibilidade à dor. Sim. A criança TDAH vai ser impulsiva. Então, os sintomas eles vão se misturando. A criança TDAH é muito desatenta. Mas quando ela se interessa por um assunto, ela tem um hiperfoco. Ela estuda dinossauros, sabe os nomes de todos os dinossauros. A criança autista também tem os interesses restritos. Então, os sintomas muitas vezes se confundem. E se você não tem uma experiência para perceber isso, você muitas vezes deixa de tratar e ter um resultado melhor por não identificar a comorbidade. Então, comorbidade é isso, são condições clínicas, médicas, que aparecem ao mesmo tempo do autismo. E são muito comuns. TDAH, 80% das vezes. Crianças com diagnóstico de autismo e ansiedade, 50% das vezes. Crianças autistas com déficit intelectual, é uma comorbidade. Então, são crianças que vão ter mais prejuízo na escola, vão ter mais impacto nas questões de aprendizagem. Autismo e epilepsia. Essa família que eu estava conversando hoje pela manhã, a criança que tem 12 anos, é autista, nível 1 de suporte, há 2 anos com diagnóstico de diabetes. Nossa. E há 2 meses com diagnóstico de epilepsia. 40% das crianças autistas podem ter o diagnóstico também de epilepsia.